Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos novamente aí, 11h05 em ponto aqui em Curitiba, 16 graus, depois uma corridinha maravilhosa até o centro da cidade. Estou começando mais uma live hoje e hoje é com uma convidada especialíssima, minha esposa maravilhosa, Aline Raco Ditz, vai falar com a gente hoje, contar um pouco de quem ela é, de onde ela saiu. Mas antes eu quero falar com vocês aqui um textinho bacana, rapidão. Hoje a live vai ser bastante interessante. Atos 11:5. Sejam bem-vindos todos. Vão chegando. Tô aqui colocando uma música, vendo se dá para colocar uma música. Minha internet não tá aquelas coisas hoje. Mas vamos que vamos, vai dar certo. Aí. Bem-vindo. Pessoal de perto, do longe, Patrick, César, salve. Vamos chegando aqui, pessoal, uma conversa hoje. Breno Ferreira. Bom dia, Brenão. Tudo bem com você, Brenão? Firmeza? Vamos lá. Então é o seguinte, o texto é de Atos 11:5. Grava aí, Atos 11:5, tá? Para começar bem o dia aqui, deixa eu dar uma palavrinha para vocês do seguinte. Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Esse é um texto clássico quando a gente conhece a história de Pedro, onde ele vê uma visão, ele tem uma visão e ele escuta uma voz dizendo: levanta, mata e come. E nesse texto de Atos 11:5 tem um fenômeno muito especial que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pedro, ele começa a orar e de repente ele tem uma visão, ou seja, ele tem um sonho. Você já parou para perceber que quando a gente sonha de noite, a gente crê naquele sonho porque a gente estava dormindo. Aí você acorda e fala assim: nossa, eu sonhei isso. E Deus, ele usa sonhos para falar com a gente. Mas você sabia que é possível você sonhar acordado? Aqui é um exemplo clássico de Pedro. Pedro começa a orar e ele começa a ter um sonho acordado. Eu por muito tempo eu tive essa experiência e não sabia identificar que era assim. Mas o fato que as coisas na minha vida, muitas coisas que eu faço hoje, que eu empreendo hoje, é fruto de um sonho acordado. Ou seja, você coloca a tua mente no estado de meditação, no estado de exercício físico, coloca a tua mente no estado de concentração, onde você consegue trazer o teu subconsciente para a superfície. Você traz o teu subconsciente pro consciente e ali no subconsciente você tem informações que você não sabia que tinha. Então, eu quero encorajar você a você se desafiar a sonhar acordado. O fato é que quando nós estamos acordados, nós não percebemos pensamentos cerebrais subconscientes que sobem a nossa consciência. Por isso a gente despreza ele, por isso a gente fala: deve ser alguma coisa na minha cabeça. Mas quando você sonha dormindo, também era uma coisa da sua cabeça. Também era uma coisa do seu pensamento. Isso aqui foi só meu pensamento, foi só um sonho. E na verdade, Deus usa demais um sonho. Se existe um lugar na sua vida, no seu coração, que Deus ele usa para falar com você, é no seu sonho. É comprovado que pelo menos 95% do que o ser humano ele pensa é subconsciente. Tudo que você aprendeu na escola, que seus pais te ensinaram, tudo aquilo que é consciente é apenas 5%. 5%. E 95% daquilo que você carrega, daquilo que você é subconsciente. Por isso tem muitas pessoas que elas reagem de maneira subconsciente, pessoas que não se entendem, porque na verdade é uma questão de subconsciente. Você não entende por que você falou isso, ou por que você agiu assim, ou por que você agiu assado. Na verdade, isso são reações
que são base da tua crença no subconsciente. Então, eu quero encorajar, baseado em Atos 11:5, tá? Atos capítulo 11, versículo 5. Eu quero encorajar você a você crer mais nos sonhos que Deus tem para tua vida enquanto você está acordado. Você sabe muito bem quando um pensamento não veio da sua capacidade. Você sabe muito bem quando você tem o famoso insight, que as pessoas falam, nossa, eu tive um insight. De repente esse insight é uma empresa, de repente esse insight é o nome de uma igreja, às vezes esse insight é o nome de um filho, esse insight às vezes é uma sacada que as pessoas falam assim, nossa, Cal, você teve uma sacada. Mas na verdade, será que é uma sacada mesmo? Ou será que era um sonho onde eu, acordado, tive capacidade de identificar essa informação do subconsciente e trazer ela para minha consciência? Deus fala no seu subconsciente, não despreze isso, tá bom? Então, sem muitas delongas, com vocês, eu quero chamar aqui a Aline Raco. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos do Paraguai estão aqui com a gente. Cadê minha Aline? Aline, cadê você? Meu doce, cadê você, meu doce? Aline, você acredita que ele não entrou? Olha só, ela está aqui na sala do meu lado aqui da casa e chega atrasada. Ah não, ela está aqui sim. Presta atenção, hein? Hoje se prepare que vocês vão escutar revelações. Meu Deus do céu. Fala, meu bem, tudo bem com você? Buenos dias. Vai dizer que você não tava com saudade de mim, hein? Tava. Que bom que você me chama pra uma live pra conversar, porque senão... Né? Essa vida de pastor não é moleza, hein? Puxa. Tem que ser só pela live. Mas conta aí pra gente, você sonha acordado? Eu aprendi que Deus fala assim com a gente acho que fazem 1 ano e meio, mais ou menos. E na verdade, o que acontece comigo, eu acho que eu sonho mais acordado com os outros do que sonhos assim pra mim. Então, por exemplo, o que eu aprendi assim é quando a gente tá num momento de oração e a gente tá orando por alguém, para mim vem imagens na mente, né? Como ontem a gente tava orando ali na mesa e me veio um muro, e era o muro que eu tenho aqui em casa. E no momento que eu vi o muro, não vi o muro, assim, realmente eu vi como se fosse uma imagem mesmo na minha mente. Como dá pra falar? Tipo, um pensamento e imagem. E aí Deus estava falando comigo, né, que o nosso muro hoje ele é pintado de amarelo, o nosso muro é pintado de um begezinho, e só que só quem fez esse muro sabe que na verdade a cor dele é laranja, né? E aí Deus estava falando comigo que Ele sabe o tom que nós somos, Ele sabe a cor original que nós temos porque Ele nos criou. E não adianta a tinta que passarem a vida inteira, Ele sabe como nós somos originalmente, né? E por isso que quando nós nos relacionamos com Ele, nós sempre vamos para esse tom original da vida, né? Então, por exemplo, isso foi algo que aconteceu ontem que eu aprendi que Deus fala assim, né? E a gente pode daí entregar essas palavras e abençoar as pessoas com esse sonhando acordado. Mas eu não tenho muitos sonhos assim, Você acha que tipo eu sou você acordado? não. Você sim. Conta aí pra gente como é que é eu sonhando acordado. Hum. Fala quantas vezes você já riu. Eu Confessa! não... Confessa que você já ria de mim. Então, é porque fé é a certeza do que a gente não enxerga, né? E quando pessoas trazem as realidades daquilo que a gente não enxerga, a gente pode ter 2 tipos de reação, né? A minha é rir, mas eu rio crendo, né? Eu não duvido daquilo que Deus fala. Mas uma das primeiras vezes que... Na verdade, a gente foi uma vez com o Cris, talvez alguns conhecem, Filhos do Homem, a gente tava num cinema. Ele nos convidou para ir no cinema e a gente tava saindo de lá e vocês voltaram para dentro da sala do cinema e falaram: nossa, imagina uma igreja nesse lugar. Nossa, ia ser muito bom, muito perfeito. E daí eu já começava a rir, né? Porque, na verdade, eu vejo assim que os homens de Deus, eles conseguem redimir as coisas, às vezes coisas simples, as coisas óbvias que ninguém enxerga, e de repente eles conseguem enxergar um propósito atrás de algo que é um cinema que sempre foi assim,
que nunca teve culto dentro. Pelo menos aqui no Brasil nunca tinha tido, assim como no nosso casamento, né? Teve a ideia de casar dentro de um teatro, a gente ligava para as pessoas e elas falavam, elas riam, né? Não era eu que estava rindo, elas estavam rindo, falando, nossa, um casamento aqui, nunca aconteceu. E aí no final a gente casou dentro de um teatro. Então eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com essas surpresas que Deus tem pra gente e a gente vai começando a caminhar nisso. E até chega o ponto, eu acho que você não precisa nem enxergar um cinema, você já consegue, pela fé, você já consegue enxergar muito mais além. E eu acredito que isso justamente é a fé, né? Então, quando eu vejo alguém que tem fé em algo que eu não tenho, ao invés de criticar, ao invés de duvidar, na verdade, eu tenho que entrar junto e crer mesmo. Deus pode todas as coisas. Assim que a gente começou a igreja no cinema, eu dei algumas risadas, mas são risadas assim, Deus pode mesmo fazer, né? Lembra quando eu tava a gente tinha a formatura do Lidere, e aí eu voltei do Lidere da formatura e falei assim, ó, vou sentar com o Pio e vou propor pro pastor Pio de a gente colocar um seminário de liderança dentro da aba. E que vai ser assim, 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 você riu, porque na época eu era pastor de 50 negros, assim, na menor. Tinha 24 anos, 26 anos, e tinha liderado, né, liderado poucas pessoas, né, na vida. E aí não deu outra, né? A gente plantou na Comunhão Cristã Aba por 3 anos uma escola de liderança que era na quarta-feira à noite junto com a escola de treinamento ministerial. A outra vez eu estava lá na África do Sul e Deus mandou eu mandar um e-mail para o pastor Pio, lembra? No meio de julho, assim. Deus falou, nossa, o que você vai escrever pro Pio? Eu falei, não sei lá o que eu vou Coitado dele, escrever, né? Deus, fica lendo Deus mandou teus escrever. e-mails. Coitado dele, ficar lendo teus e-mails. E aí levou 6 meses quando eu voltei da África do Sul e o pastor Pio falou assim, lembro, você mandou e-mail, eu não tinha resposta. Aí ele até falou assim, eu respondi o e-mail, mas daí o e-mail ia ficar muito comprido, eu esperei você voltar. Mas eu acredito que a gente tem poder para sonhar acordado. Nós precisamos crer mais nos nossos pensamentos. Mas Aline, conta pra gente um pouco, você é uma pessoa conhecida pela doçura, você é conhecida pela inocência, você é conhecida pela... Eu nunca vou esquecer que eu preguei num lugar na Alemanha com a Aline, e aí no final a pastora veio e falou para minha cunhada assim, será que ela vai gostar desse brinco aqui? A Aline é tão simplesinha, será que ela vai gostar desse brinco? Mas na verdade é que a igreja daquela população ali parecia uma igreja de... Meu, as mulheres eram sem noção, assim, o salto Luiz XV, mini saia, aquele decotão, aquela mulherada assim que uma parecia que estava se arrumando para outra, vindo na igreja, né? E daí naquele dia você riu muito, né? Porque na verdade você foi tirado para mané naquele dia, né? Você é muito simplesinha. Conta pra gente de onde saiu o teu coração. Você no século XXI, filho de mãe órfã, né? Você é uma órfã de pai. Você tem uma configuração familiar onde nada nunca te faltou, então você cresceu já com a privacidade de um quarto, você tinha o teu computador, a tua televisão, você podia ter se enfurnado, se internado em pornografia, você podia ter consumido cultura inútil, você podia ter se tornado uma pessoa fútil. E para quem te conhece sabe que a última coisa que você é na vida é fútil. E às vezes as pessoas até se incomodavam que você devia ser um pouco mais fútil, né? Você devia gastar um pouco mais no seu cabelo, você devia gastar um pouco mais na sua maquiagem, sua roupa. Né? A Lina é daquela pessoa assim, que até hoje você encontra ela com uma calça, ela vai falar assim, essa calça aqui que o Cal me conheceu a primeira vez que eu tava jogando basquete e ele olhou Vou ter que mim. jogar fora essa calça para não precisar dizer isso. Na verdade, vale lembrar que é calça de Playboy, né? Porque só porque a marca era boa De da Playboy, calça, ela é era boa uma até hoje. legging. Não existe calça legging de Playboy. É a legging Calça da legging é Cass. legging. Pra quem sabe Nossa. que em Curitiba é Nem existe Cass, mais, entendeu? nem existe mais essa marca. A fábrica já faliu e a calça continua boa, entendeu? Pensa uma coisa boa, mas era cara. Devo ter pago uns R$ 80 na época, eu era dinheirão. Mas como é que você sobreviveu à vida fazendo faculdade de jornalismo, vivendo num bairro nobre da cidade e da onde você conseguiu ser assim? Quando você me pergunta isso, eu lembro sempre de duas pessoas.
eu lembro da minha irmã e eu lembro da amiga dela. Então, eu cresci sempre no contexto de igreja e, e a gente tinha muitas coisas aqui em casa porque a gente mora a uma quadra da igreja, a gente morava, né? Então, para as pessoas frequentarem a minha casa, não precisava de muito. Então, as reuniões aconteciam aqui, reuniões de ministério de teatro e assim por diante. E eu lembro de uma dessas mulheres, hoje ela é pastora também lá na CCC, Comunidade Cristã de Curitiba. E eu lembro de ver e olhar ela e falar assim, eu quero ser assim. Eu enxerguei nela uma beleza que eu não tinha enxergado. E era uma beleza que justamente não era uma beleza de vaidade, era uma beleza que brilhava, assim, daquilo que eles eram por dentro. E a minha irmã também não era esse tipo vaidoso, acho que meu irmão também não. E eu acho que minha mãe também não. Então, na verdade, talvez é um perfil de família, essa questão de não ficar, né, gastando com esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu enxerguei uma beleza que eu falei assim, cara, se eu tiver essa beleza, eu vou precisar gastar bem menos com o resto. E essa beleza que eu enxerguei neles foi uma beleza de pureza. Então, a Bíblia fala, né, que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Na verdade, vocês podem encontrar pessoas de 15 anos, de 30 anos ou de 70 anos. E geralmente vai ter esse contraste. Ou ele vai ter muita maquiagem na cara, muito dinheiro investido no exterior, ou aquilo que eles carregam no coração é uma coisa que irradia pelo olhar, irradia por onde eles vão. E eu decidi que essa era a beleza que eu queria ter. E impressionante como o exemplo ele faz isso com a gente, né? Às vezes a gente pensa, ninguém tá me enxergando aqui, talvez eles se reuniam aqui em casa, nem imaginariam que uma criança estaria observando eles nesse momento e estaria trazendo um valor para a vida inteira de algo que... E as crianças enxergam, né? Talvez os adultos tenham mais dificuldade, mas uma criança, ela enxerga o coração, né? Então foi dali que eu me inspirei, na verdade. Eu via esse coração que trazia beleza para o rosto e foi que me inspirou. Não sei se eu Qual foi a respondi. importância da igreja, assim, na tua vida? Como é que era essa infância na igreja? Tua mãe era crente, fervorosa, Minha mãe, religiosa? não, minha mãe, ela, no nosso contexto de igreja, a gente vivia um tipo de igreja mais cultural, assim, mas era ou seja, a gente não tinha nenhuma experiência com o Espírito Santo, e eu lembro de quando a gente começou a ter esse tipo de experiência até na própria igreja que a gente frequentava, eu tinha muita vergonha, pensava assim, vai que minha mãe me vem aqui na igreja e me vê, e meu irmão, se ele entrar, o que ele vai pensar? Então a gente vivia um tipo de espiritualidade que a gente estava conhecendo em Jesus, no Espírito Santo, e eu pensava assim, meu Deus, vai, se eles me virem aqui, vou passar vergonha, e como eu ministrava o louvor, na época, Ana Paula Valadão estava em alta, quem mais? Nívia Soares e os espontâneos eram o ápice do louvor, né? Então, eu fui criada nessa cultura de espontâneas e eu amo até hoje. Se você me deixar uma hora, eu fico no espontâneo lá, porque é uma coisa que faz parte da minha geração, assim. Mas a gente teve um rompimento como família aos poucos. Acho que a minha irmã foi a primeira que começou também a frequentar as outras igrejas. Ela não frequentava só uma igreja. E eu ia sempre junto, eu era tipo chaveirinho. E ela me levava até para ir na casa do namorado, eu ia junto. Ela gostava de me levar junto. E eu aproveitava nesses lugares para receber aquilo que Deus tinha. Então eu não cresci assim em contexto de igreja muito fechada. Eu já cresci com uma irmã que me levava para todo lugar e eu ia tendo as experiências, né, em comunidades, em outras igrejas que estavam surgindo na época. E, e na verdade, um exemplo que eu tenho mais forte ainda é o meu vô. Meu vô, a gente vem de uma igreja tradicional, mas o meu vô, ele não vamos dizer assim, ele não era dessa denominação na raiz. Ele veio da Rússia, ele foi para o Paraguai como médico e ele disse que ele se converteu no Paraguai. Então ele já era dessa denominação, mas ele crê que ele se converteu no Paraguai
E, e o coração dele era absurdo também, né? Você falou em pureza, talvez ele também é uma pessoa que sempre carregou a nossa família em oração, né? Como eu perdi meu pai muito cedo, ele se sentia talvez na obrigação e também no privilégio de suprir essa parte na nossa família. Acho que ele fez muito bem. E ele era um exemplo de integridade, de tudo que ele falava quando ele abria a boca. Ele não falava mal dos outros, ele sempre abençoava, ele sempre estava interessado na minha vida, como eu andava com Jesus. A maneira dele perguntar isso era assim: você continua cantando? Você continua cantando no louvor? Ele queria me mandar para um seminário lá no Paraguai e já tava querendo pagar, já estava me, né, ele financiava esse. O que você tá chorando? Você conheceu ele, né? O Cal conheceu ele. Ele chamava o Cal de Silo. Ele não sabia falar Silas, que Silas é o terceiro nome do Cal, né? Daí ele chamava, ô, Silo! E eu lembro que muitas pessoas, quando a gente começou a namorar, eles achavam, isso aí não vai dar muito boa. Mas meu vô foi engraçado, isso eu não tinha lembrado. Ele foi uma das pessoas que quando ele viu o Cal, ele, nossa, é homem de Deus, assim. Que na época o Cal andava de carro rebaixado, som alto e tudo, mas eu lembro assim, quando meu vô. Porque assim, era uma vergonha trazer um namorado para ver o vô, né? Não sei se vocês têm uma experiência assim. É uma diferença de gerações, uma diferença de mentalidade. Você sempre pensa assim, né? O que vai comentar, como é que vai ser. E ele aprovou total, assim, até me assustei. E a gente ia lá, visitava ele no asilo, cantava com ele, tocava violão. Eu lembro quando ele também teve um problema no coração, parou no hospital, a gente foi lá e cantou com ele. Então, para ele, assim, uma vida com Jesus era uma vida de pessoas que cantavam, independente se era no louvor. Ele amava, assim, ele falava, cara, você ainda tá cantando, vocês estão cantando. Para ele era um sinal de vida, assim, né? Um sinal de cristianismo, para ele era adoração, né? E eu lembro na época que a gente visitava ele no asilo, e o questionamento dele, assim, algo que inquietava ele, não com ira, mas ele falava assim: o que está acontecendo com as igrejas? Por que elas não conseguem conviver junto? Ele olhava assim pra gente: eu não entendo isso. Ele falava assim: é o mesmo Jesus, o que está acontecendo? E, e a gente ia lá e enxergava esse coração dele, né? Então ele foi uma peça bem importante. Ele faleceu, acho que quando eu tinha 18 anos, mais ou menos. É interessante lembrar do teu avô, né? Porque na verdade foi a parte da tua família que hoje impacta diretamente quem a gente é, né? Teu avô vindo da Rússia, Uhum. estabelecendo no Paraguai, e a gente teve a oportunidade de voltar de novo lá na origem, lá no Paraguai, numa colônia chamada Neuland, né? Que é uma colônia remota, no meio do nada lá no Paraguai, né? Onde os menonitas eles se reúnem. E saber que teu avô ele era um cara que se orientava pela humanidade das pessoas, né? Era o cara que sempre ele estava. Eu quando lembro dele, eu consigo pensar em vida plena, Uhum. consigo pensar em uma vida abundante. Eu lembro quanto ele olhava para a gente, queria que a gente fosse naquele seminário no Paraguai, em Assunção. Tem um seminário chamado SEMTA. Uhum. E é uma pena que, na verdade, a gente não quis ir, porque a gente já tinha conhecido o Espírito Santo e a gente sabe da resistência desse seminário ao Espírito Santo. Hoje já não sei mais como é que está lá, né? Mas quando a gente visitou lá foi uma decepção nossa. Mas era impressionante o quanto ele acreditava naquele seminário, a ponto dele ofertar, sustentar por anos esse seminário, né? Ninguém sabe, mas teu avô é um herói anônimo, né? Foi o cara que ninguém conheceu, mas quem conheceu é a gente, né? Uhum. A gente é isso hoje porque não tem como ser outra coisa conhecendo teu avô. É.
E como é que foi você crescer sem o pai, nesse contexto todo, né? Teu avô, na verdade, foi o pai que perdeu o filho, né? Conta um pouco como é que foi essa perda do teu pai. Eu queria só complementar o que você estava falando do meu avô. Quando a gente visitou o hospital, daí lá até hoje tem as fotos do meu avô e da minha avó. Minha avó era enfermeira e ele era médico. E quando ele veio pro Paraguai, ele podia escolher entre dois países. Ele podia escolher entre Paraguai e Canadá. E ele escolheu o Paraguai, que era lá onde não existiam médicos, né? Lá era a necessidade maior. E é interessante porque a gente pensa muito em maldição hereditária, né? Mas a gente pensa pouco em bênção hereditária, aquilo que passa de geração em geração. Então eu vejo que algumas escolhas que a gente tem hoje, pensando em um propósito maior, pensando nas pessoas, isso vai passar para os nossos filhos. Então, se hoje você, por exemplo, decide o propósito ao invés do conforto, provavelmente isso vai afetar teus filhos, teus netos de uma maneira positiva, tal que eles vão ter a mesma atitude. Então, eu vejo na minha vida, por exemplo, ele escolheu o Paraguai, ele escolheu viver no meio dos índios. Os índios, eles vinham direto na porta dele, porque o hospital ficava do lado da casa. Então, é tipo casa de pastor, né? Quando ele mora do lado da igreja, né? Que as pessoas já... Tanto faz, né? Ou entra ali, tá tão perto, tão fácil de ir. E eu vejo, assim, que algumas atitudes que eu vejo na minha família, tanto na parte da minha tia, que é a única a irmã do meu pai que ele tinha, tanto na nossa, a gente tem atitudes hoje que não se preocupam tanto no conforto, não é uma decisão baseada no conforto, mas é de propósito, né? E isso é herdado, né? Isso não é só, né? Não é só algo que vem da nossa parte, mas ele é uma bênção que vem, né? Hereditária. E a gente valorizar isso e entender que as nossas atitudes impactam de uma maneira tão profunda o futuro, né? É algo que inspira a gente a continuar, né? Então, crescer sem pai, como eu tinha uma família, bom, eu era a terceira filha e minha mãe, né? E é impressionante, assim, como eu nunca me senti sem pai na vida, porque eu era inserida num contexto muito saudável de família. Então, meus irmãos, né, eu era praticamente mimada, no sentido de atenção, né, no sentido E eu acredito até a própria igreja, né, que vamos dizer, quando você tem uma história de perda assim na família, eu acredito que a igreja inteira, como é uma igreja pequena, ele tem um senso de assim, vamos cuidar dessa pessoa, que no caso era eu. Então eu tinha esse cuidado sobre mim em todos os sentidos, assim, na minha família, pela parte do meu avô, que eu agora eu identifico um pouco esses olhares assim de nossa, é, ela tá indo bem mesmo sem pai, sabe? Eu identifico uns olhares assim de cuidado, ao mesmo tempo né, de todos pareciam que queriam me ajudar de alguma forma, e hoje eu entendo por quê, mas nunca tinha parado para analisar isso. Então, minha infância ela foi muito especial e eu fui inserida no contexto de igreja. Minha mãe sempre fala: não, quem ajudou vocês a serem o que são é a igreja, porque eu sempre levei vocês desde pequeno lá e tal, mas eu não tiro mérito nem crédito da minha mãe por isso, né? Mas ela disse que foi uma coisa muito importante para ela, foi algo, um suporte muito importante, porque como ela não tinha esposo, né? Eu acredito que ali era um lugar de princípios onde aquilo favoreceu ela de uma maneira, né? Eu acredito que a igreja foi aquilo que a igreja deve ser sempre, né? Essa inspiração para os filhos e alavancar os filhos, né? Com a mensagem, com a palavra. E é Então, interessante que vale lembrar que teu pai era um cara do coral, né? Teu pai era um cara ativo na igreja, era um cara muito festeiro, era um cara que o astral, pelo que tua mãe conta, o astral sempre era levantado por ele, né? gostava de assar uma carne. Ó, Foi o professor. pessoal que já comeu aqui em casa na churrasqueira, a churrasqueira que meu pai gostava de fazer umas carnes. Falei. A churrasqueira é tão boa que depois de 37 anos ela continua funcionando ainda e eu faço muito churrasco lá. Mas daí teu pai foi professor ali no Fritz Cleaver, naquela escola tão clássica de Vitmarsum. E da noite pro dia, um cara no meio de uma comunidade como essa, ele vai para uma fazenda e some, né? Junto com um amigo dele. Ele tinha uma fazenda em Toledo, aí ele tava Meu com avô, uma...
uma F1000, né? Uma D20, uma F1000 vermelha. E ele levou o amigo dele, né? O Pra amigo. pescar, ele ia junto. Uhum. E aí eles simplesmente não voltaram mais, né? Eu fico me imaginando assim, eu saindo hoje de carro de manhã e simplesmente não voltando mais para casa, né? É uma cena muito distante para quem está muito perto de mim, né? E aí, com certeza, isso impacta uma comunidade inteira, né? Hoje a gente está falando dos menonitas, né? Os menonitas todos lembram desse fato, saiu no jornal, foi só encontrada a caminhonete com uma arma dentro e ninguém sabe até hoje onde foi parar o corpo. Não, tua mãe não teve a oportunidade de ver lá teu pai. O outro amigo deixou uma viúva com duas filhas também. E é impressionante como a palavra se cumpre na tua vida, né? Quando a Bíblia diz que Deus ele zela pelo órfão, pela viúva. E como é que foi essa descoberta no caminho? Quando todo mundo falava que tua mãe era teu pai e tua mãe junto. Qual foi o momento assim onde você caiu em si e falou: não, peraí, não, minha mãe não consegue ser isso para mim? Eu sempre ia no. Na verdade, o Dia dos Pais era um dia que eu não queria muito ir para a igreja, porque a gente fazia aquelas artes onde você ganhava uma meia para o pai, fazia as orelhas do cachorrinho. E eu não gostava de ir, não era nem porque eu ia ter que, né, fazer o desenho, não tinha para quem entregar, ou fazer o projeto e não tinha para quem entregar. Na verdade, eu não queria ir porque as pessoas ficavam me olhando com cara de dó. E eu ficava brava, assim, né? Pensava, não precisa me olhar assim. E, e aí eu tava num culto já. Nossa, eu já tinha o quê? Já tava casado, amor? Acho que já, né? Acho que não. Tinha 19, 17 anos. E aí eu fui nesse culto e Deus começou a falar comigo. Ele falou assim, sabe, Aline, porque as pessoas gostavam de cumprimentar daí minha mãe no Dia dos Pais, né? Porque assim, né, uma esposa que perde o marido, ela acaba tendo mais funções e tal. E naquele dia eu tive um encontro assim dentro de mim e falava assim, Aline, vai até tua mãe e fala assim que ela não foi pai e mãe na sua vida. E Deus começou a ministrar para mim que as pessoas elas não podem ser aquilo que elas não foram chamadas para ser. Então, uma mãe, ela nunca vai conseguir ser um pai na vida de uma criança. Isso é impossível, porque uma mãe ela foi chamada para ser mãe. E o que acontece é que muitas vezes daí a mãe fica com uma sobrecarga, achando que ela precisa suprir de uma maneira tal que ela não foi chamada para fazer, ela não tem essa estrutura emocional e ela nem tem o papel de ser pai, né, na vida da criança. Ela tem o papel de ser mãe. E chega para ela, era um dia dos pais na igreja, chega para ela e fala assim: você não foi pai e mãe na minha vida, você foi mãe, mas você me apresentou o melhor pai que eu podia ter. Né? Então, o que acontece? A minha mãe me apresentou, me permitiu chegar a um pai eterno que ela poderia ter me impedido. Então, mesmo na ausência de um marido, na ausência eu de um pai, ela me permitiu chegar àquele que resolveria todos os problemas que eu poderia vir a ter por não ter tido pai, né? Então, a gente sabe que Deus, ele supra de uma maneira, quando a gente conhece ele, quando a gente se entrega a ele, existem áreas na nossa vida que tinham vazios e aquilo não existe mais, né? Ele supre, ele completa. Então foi isso que eu falei para ela. Eles até brincavam, né? Chamar de pai, né? Pessoa que é pai e mãe. E eu lembro muito claro, assim, que foi uma frase muito simples de se dizer. Né? Ela estava já dentro do carro, eu cheguei no vidro e falei para ela, ó. Mas eu senti algo, assim, espiritualmente destravando naquele momento, assim. Sabe quando parece que Deus se alegra, assim, filha, que bom que você entendeu algo, né? Que bom que você não entrou num lugar de amargura, que bom que você não entrou num lugar de achando que Deus era injusto com você, mas que você entrou num lugar de entender exatamente a função, exatamente a gratidão, que isso não significa menosprezar, e na verdade entender que a gente foi chamado para ser o que a gente foi chamado para ser, né? E que a gente não precisa levar um fardo maior do que Deus nos propõe, né? Então esse dia foi bem marcante para mim. E assim Deus foi trabalhando comigo. Eu acho que
também ano passado, com a morte da minha sobrinha, eu consegui entender um pouco mais do que era isso, porque foi a primeira vez em família que a gente estava se despedindo, né, de alguém. Então a gente nunca teve a oportunidade de se despedir do meu pai. Na verdade, meu irmão estava organizando isso esse ano, mas por causa do coronavírus, eu acho que ele foi adiado. Mas a gente ia fazer um velório, assim, em família, chamar o pastor na verdade, a gente nunca se despediu do meu pai, né? Então, depois de 30 anos de falecimento, meu pai faleceu documentalmente esse ano, porque não tinha corpo, né, para ser velado. E a gente ia fazer um velório esse ano, ou vai fazer, dependendo de como as coisas vão acontecer. E com a morte da minha sobrinha, eu vi ali em família a primeira vez que a gente estava chorando em relação a algo, e Deus começou a trabalhar e isso no meu coração, né? As despedidas, a importância de você se despedir, de você entender o processo, e de que, de alguma forma, isso a gente não teve como família, né? E Deus estava proporcionando isso esse ano, de você, quando você se despede, ao mesmo tempo você deixa... você diz no nosso inconsciente, talvez, que esse processo terminou, né? Que isso tá concluído, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Mesmo para quem perde as pessoas, né? Esse luto, né? De despedida e tudo, né? Existe um sentimento mais profundo, existe algo mais profundo por trás, né? Quando alguém próximo morre, e muitas pessoas querem evitar, né? Eu estava conversando com alguém ontem, que uma pessoa faleceu, ou anteontem, e a pessoa não deu oportunidade dos filhos nem se despedirem do pai. Por quê? Porque a dor é tão grande que a pessoa quer parar aquele momento e fala assim, não, isso não pode estar acontecendo, né? Mas é o contrário, Jesus, ele nos leva a encarar de frente as situações, porque ele quer curar, né? Porque ele quer traçar uma linha reta, ele não quer deixar o terreno cheio de pedra, ele quer planificar. E muitas vezes, quando a gente não aceita esse processo em relação à morte, despedida de alguém, a gente, na verdade, está travando o Espírito Santo, né? Ao invés de, no nosso sentimento, a gente está se protegendo e falando assim, não quero enxergar a situação, ou a gente não gosta muito de ir em velório. Mas eu acredito que Jesus ia curtir, né, de ir nos velórios ali. Ou ele ressuscitava, ou ele já tinha uma mensagem. Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais disso. Qual foi o dia mais difícil da tua vida? E o que aconteceu naquele dia? Você cresceu sem pai, você cresceu na igreja, você cresceu sempre servindo as pessoas, você já viajou mais de 30 países, mas qual foi o dia mais sinistro assim da tua vida? Eu era uma pessoa muito legalista, né? Então, tudo aquilo que eu carregava, o meu mérito de não errar, era eu poder, muitas vezes, julgar os outros e pensar assim, você não é puro, você é isso. Ao mesmo tempo que eu me desesperava por ver que as pessoas estavam, às vezes, indo num caminho que não era bom, ao mesmo tempo eu julgava de uma maneira muito, muito forte, né, as pessoas. E então, eu lembro o dia que eu e o Carl, a gente tava esperando pra ver se a gente podia namorar ou não, a gente tava esperando e tal. E, eu lembro que a gente deu um beijo lá. E aquilo pra mim foi o fim do mundo. E é engraçado eu falar isso porque para as pessoas talvez um beijo não é nada. Mas para alguém que é legalista ao extremo que eu era, julgamento que eu tinha com as pessoas que faziam isso, então na minha mente existia todo um processo para você chegar e dar um beijo em alguém, né? E a gente tinha conversado com os pais, estava tudo certo. Mas aquele beijo saiu meio que fora do. A gente era para esperar mais 2 anos, acho, e a gente deu um beijo, depois esperou mais 2 anos, que a gente tinha que esperar. Mas naquele dia eu senti um peso, sabe quando a Bíblia fala que à medida que você julgar, você vai ser julgado? Eu não conseguia sair do quarto, eu não conseguia levantar. Eu lembro que minha irmã entrou no meu quarto e falou assim, o que está acontecendo com você? E na verdade naquele dia eu tive um encontro com o meu julgamento. Então esse foi o dia mais pesado que eu tive, porque eu tinha uma alta reputação, eu tinha um alto nível de julgamento, eu tinha um alto nível de crítica em relação às pessoas que não viviam a santidade em Deus, que não esperavam em Deus o marido e etc. E naquele dia caiu tudo sobre mim.
Eu falei, meu Deus, eu não consigo levantar. Eu falei, nunca mais vou na igreja, nunca mais vou nos grupos de jovens, nunca mais, nunca mais. E eu percebi, putz, tô vacilando aqui, né? Olha o que eu tô fazendo com as outras pessoas. Eu tô enxergando elas assim. E aquele dia foi um dia mais difícil. Engraçado, né? Você me perguntar isso. Engraçado porque nesse dia você me fez sair do meio da aula da faculdade, né? Ó, eu vou contar como é que foi esse dia, entendeu? O meu pai, ele A, sacaneou a comigo. versão, a versão Carl Dietz de contar a história, pessoal. Isso, mas meu pai sacaneou comigo. A Aline foi me pedir namoro pro meu pai me derrubou pra ela, deitou as tábuas, contou todos os meus podres. Meu pai era meu pastor, meu pai era para que eu confessava os pecados pra ele. Ele gosta de pegar o carro e sair com o carro e, sei lá, derrubar o carro dentro na chácara. Eu tinha um probleminha, com 16 anos eu gostava de ter carro, entendeu? Então eu sempre tava andando sem carteira, pra cima e pra baixo. Então isso eram minhas transgressões, né? Mas aí meu pai pegou e contou muitas coisas íntimas minhas pra Aline, tentando convencer ela que o filho dele era louco. Não, meu filho é doido e tal, não sei o quê. E no outro dia eu fui, vi que a Aline ficou gelada comigo, ela foi embora, só deu um tchau muito frio. E aí quando meu pai passou no meu quarto, meu pai passou e falou assim, essa moça é uma paranoica. Eu falei, ih, o velho tá querendo azedar meu rolê, mano. E eu fiquei muito nervoso com meu pai, primeiro dele falar isso da mulher da minha vida. Porque eu sabia quem era a Aline já, antes do meu pai dizer a opinião dele. E aí eu levei a Aline no outro dia no McDonald's, ali da Chile. A gente estacionou numa parte de baixo, meio escondidinha. Peguei meu tipo Bordeaux. Eu tinha um tipo Bordeaux 94 na época. Ah, é bonito, tipo. Roda 15, com calotas brilhantes. E eu sei que naquele dia eu falei, hoje eu me vingo do velho. Hoje eu acabo com meu pai. E fui pra cima, beijei a dama. Foi No um Mac, beijo. pessoal. Quem que quer dar o primeiro beijo em alguém no McDonald's? Mas, meu, Esse é o fim do mundo. foi um beijo de novela. Pensa Nem que, foi. tipo. Mas era um beijo da novela Chiquititas. Não- Chiquititas. Eu com os meus 19 anos, elas com 17 Você nem anos. sabe o que é Chiquititas. Canta aí uma música do Chiquititas. Mexe, mexe, mexe o coração. O coração, mexe o coração, pessoal. Ah, mexe, mexe aqui, ó. Mexe, 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 mexe. É só assistir a casa do vizinho escondido do meu pai. Meu pai não deixava, mas eu gostava da Chiquititas. Ó, Chiquititas era legal. Era muito legal. E aí é o seguinte, e aí eu beijei ela, e aí, meu, eu deixei ela, eu tinha 20 anos, ela 17, deixei ela na casa dela, fui pra faculdade, cheguei lá, faceiro, que eu tinha conseguido já dar mais um passo dentro da minha conquista. E, meu, na hora do intervalo ela me liga e ela chorava. Eu sou uma podre! Eu sou uma nojenta! Eu falei, Com nossa, ranho no nariz, ranho nos olhos, ranho no... parecia que eu tinha abusado sexualmente de uma criança. Mas, na verdade, foi. A questão que era o abuso já era um beijo, né? Um beijo. E eu lembro quanto essa experiência pra gente foi assim, marcante no sentido de quanto o pudor dela agrediu a, a malandragem minha, né? Porque pra mim eu tentava convencer e eu citava o nome de todos os meus amigos que tinham namorado. Eu falava, cara, mas o fulano faz. Ciclano também faz, meu, relaxa. E ela chorava no quarto dela. Porque Jesus não perdoa mais. Oh, quem sonhou com o beijo no cavalo branco, beijar no Mac é o fim do mundo. Não, e o detalhe, nem Brincadeira. paguei. E ainda nem paguei o lanche. O beijo saiu de graça, mano. Eita, Como vida. assim? A gente nem comeu nada no Mac aquele dia. Comeu, tomou sorvete e casquinha? No drive. Não. Ixi, então essa parte eu já tava bêbado já. Que bêbado. Mas o fato é que ali eu comecei a conhecer uma outra Aline, né? Mas deixa eu falar. As pessoas, às vezes a gente cai em si em algumas coisas na vida quando as situações elas são extremas, né? Então a gente às vezes a gente tem a oportunidade de melhorar em algumas coisas tão pequenas que a vida nos apresenta, em algumas circunstâncias,
que a gente não precisa aprender quando as coisas são mirabolosas, quando as experiências são extremas. E eu vejo que esse é o privilégio de ter o Espírito Santo. Ele, vamos dizer, eu contando hoje para vocês é uma coisa que parece assim infantil. Mas quando o Espírito Santo está em nós, eu lembro um exemplo que você dava, Cal, que eu não lembro direito, do vidro embaçado. Quando o vidro tá limpo, qualquer sujeira é notada, assim. Então, quando a gente tem a nossa vida limpa, Quanto mais aparece limpo mais aparece Isso, sujeira. isso. Mais um cisquinho incomoda você. E isso não é uma questão de ser legalista ou de viver uma vida menos prazerosa, mas é ali onde Deus ele nos dá a oportunidade de aprender com as coisas pequenas para não precisar levar tombos grandes, vamos dizer. Para mim, aquele dia era um tombo grande que eu estava dando. Meu Deus, foi fora da hora e tal. Mas se eu não tivesse tido esse tipo de arrependimento, essa consciência caído em mim, e enxergado principalmente como eu tratava as pessoas, que era mais em relação a como eu tratava os outros do que necessariamente em relação a mim, eu teria que ter aprendido talvez de uma maneira ainda mais dura, né? Para mim, aquele foi o pior dia da minha vida, porque eu tive que encarar algo muito profundo. E eu acho que Deus ele nos dá essas oportunidades de encarar coisas muito profundas. E às vezes a gente deixa passar batido por achar que é só uma coisinha ali, isso aqui não vai mudar minha vida, ou isso não vai influenciar meu destino. E na verdade, as coisas pequenas que Deus nos dá são grandes oportunidades de mudança. Essas pequenas situações do dia a dia, né? É interessante que você, até esse ponto da vida, você nunca tinha beijado ninguém. Foi teu primeiro beijo. Foi teu único homem da vida. Oh. Viu? E só que antes disso, você sofreu uma pressão social ao ponto de te levar a questionar a tua sexualidade. Conta pra gente um pouco como é que foi esse momento onde você, por algum instante, pensou, será que sou lésbica, gosto de mulher? Porque eu acredito que essa é uma origem das mentiras que talvez tenha infiltrado no subconsciente de muitas mulheres, elas não percebem o porquê, da onde surgiu uma hipótese desse pensamento. Hoje você é mãe dos meus filhos, você nunca teve nenhum outro relacionamento, só que hoje me choca de saber que uma pessoa com a tua inocência na época chegou perto de pensar que tinha alguma coisa errada com você, quando na verdade você era talvez uma das únicas na sua geração que estava certa naquilo que você estava fazendo. Como é que Eu foi acho que esse processo que o dia que você pensou que você podia gostar de mulher? Eu acho que tem vezes que a nossa voz ela é muito importante de ser expressada. E acho que isso talvez é o que as pessoas falam sobre o bullying nas escolas, sobre como isso é forte, né? Então, o que acontecia? Todas as minhas amigas ficavam com muitos meninos e isso era normal e todo mundo recebia cartinha, quer ficar comigo e tudo na escola. E por eu não aceitar esse tipo de convite, mesmo que eu gostasse de uns meninos, começaram a me chamar de freira. Ah, ó a freira aí, ó a freira. E aí, eu acredito, como na adolescência a gente às vezes tem, emocionalmente a gente tá mais abatido num dia ou outro, a gente, peraí, mas freira, e por quê? Ai, freira não vai casar, freira talvez não gosta de homem. Então, esse tipo de pensamento passou pela minha cabeça. Só que o que eu entendo? Existem alguns ataques que a gente sofre, algumas críticas que a gente precisa responder na hora. E mesmo que seja assim, não, isso não é verdade. E deixa a pessoa falar sozinha lá, né? Porque imagine que uma palavra como essa de um adolescente sobre a minha vida me chamando de freira podia gerar uma dúvida em relação à minha sexualidade, meu futuro, meus filhos, né? Então, como o diabo é astuto em relação àquilo que ele não quer que a Terra experimente, né? Que ele não quer que o mundo experimente, que é o prazer de gerar uma família, de casar com alguém. E tudo isso que para muitos é uma novela mexicana, para muitos é um sonho de Disney, mas o plano original de Deus é esse, que a gente desfrutasse de uma família, que a gente tivesse filhos, desfrutasse disso, que não gerasse um tipo de desconforto, ou que filhos não fossem um prejuízo para as pessoas. A primeira coisa que eles pensam é prejuízo, ou contas, ou dinheiro. Então, foi assim que isso gerou no meu coração, né? Porque eu gostava, por exemplo, de um menino há 4 anos, não tinha nem idade para namorar, mas eu só queria gostar dele, né? Eu não tinha interesse dele ficar sabendo, eu não tinha interesse de namorar ainda porque eu era muito nova, mas ao mesmo tempo que você está querendo acertar, existem essas pessoas que fazem bullying, né?
E a gente não pode receber essas palavras e não pode se deixar levar por elas, né? É isso aí, meu doce. Acredito que já deu para começar a nossa conversa aqui. Obrigado por topar participar da minha live. De nada. Obrigado por não enjoar de mim. E, pessoal, hoje a gente está aqui com a primeira live com a Aline. A partir de hoje a gente vai toda terça-feira. Eu convenci ela de dar uma canja pra gente aqui. Tem certeza sobre esse assunto? Então, eu espero que vocês conheçam sempre um pouco mais de quem a gente é da porta para dentro da casa. São muitos capítulos, muitos episódios que o nosso desejo, na verdade, é traduzir em sabedoria. Eu creio na modelagem e eu sempre usei isso muito na minha vida, porque o inteligente ele aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. E eu acredito que quando você se dá conta do erro dos outros, você usa o erro dos outros como degrau, como escada, para você, na verdade, se fundamentar no erro dos outros e não cair no mesmo erro. Então, hoje já deu para a gente introduzir um pouco do começo, de como foi, e eu creio que a gente vai se conhecer ainda melhor, ainda mais. A Que você Aline, quer me conhecer mais, é isso? vai que sai mais um filho 12 aí, né? anos. Vai que sai mais um filho aí. Sai ou não sai? Conta aí para nós. Então, quero agradecer aqui a presença da Aline. Obrigada. A Nádia Varela tá falando que vocês são demais. O Cris Batson falou bem, sou hereditária. Amo vocês, Cal. Tudo que é importante receba o destaque maior em suas vidas. A Sônia tá falando que minha filha falava que ela só ia casar com o Gabriel, o anjo Gabriel, tipo debochando. Cara, que pregação foi aquela? O Isaías está falando da Escândalo da Graça, já escutou 4 vezes ontem, muito top. A Escândalo da Graça é só para os fortes. A Como é que Sônia, você está enxergando esses comentários que eu não estou vendo? a Sônia ela diz: hoje minha filha namora não com o Gabriel, mas com o Samuel. Aqui, ó. Minha filha, minha filha falava que ela só ia casar com o Gabriel, o anjo Gabriel, tipo debochando. Hoje ela não namora com o anjo Gabriel, mas já está namorando com o Samuel. Ou seja, Profeta. Escolheu o profeta, não o anjo. isso Porque aí. anjo não casa. O César está falando, família linda, somos gratos pela vida de vocês. Obrigado, César. Muito bom compartilhar a vida com você, com a Jana. Então, vamos orar junto, Aline. Você pode orar com a gente? E aí a gente encerra essa live. Amanhã, depois da manhã e sexta-feira, vou receber ainda Juan do Hangar 7. É um pastor muito querido, pastor contemporâneo, pastor criativo. Depois o Bispo Júlio também, lá de Suzano, um cara fora da curva. Vai ser muito bom ouvir o Bispo Júlio aqui. Mas obrigado, meu doce. Já vou te abraçar aí. Ora pra gente, então. Pai, obrigada por essa oportunidade que a gente tem de em conversas comuns, em conversas com aqueles que estão próximos, a gente relembrar do que o Senhor fez, do que o Senhor Amém, representa Pai. para nós. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Obrigada porque nós somos fruto de bênçãos hereditárias, Pai, que nos acompanham, que nos perseguem e que nos fazem crer no Teu reino que funciona de uma maneira muito inteligente, Pai. O Teu reino, ele funciona de uma maneira sustentável. O Teu reino, ele funciona de uma maneira onde todos ganham. O Teu reino funciona de uma maneira onde todos são abençoados. O Teu Amém, reino, Pai. ele funciona de uma maneira onde aqueles que servem são importantes. Amém, Pai. Obrigada, Pai, porque nós amamos nos aprofundar, não em lógicas humanas e terrenas, mas amamos conhecer a vida como o Senhor nos deu de presente e perceber os mistérios que estão escondidos e que o Senhor nos dá o prazer de achar. Amém, Pai. Nós agradecemos por esse tempo em comunidade, onde as pessoas estão mais em casa. E obrigada porque os lares estão sendo fortificados e as pessoas Amém, estão Pai. sendo edificadas. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Aline. Obrigado, Senhor, que encontrei uma mulher sábia que construiu o edifício de qual eu habito hoje, o qual eu desfruto. Obrigado, Espírito Santo, que nós podemos contar contigo. Eu oro para que o amor da Aline, a pureza da Aline, Deus, tudo aquilo que eu aprendi com ela, outras pessoas também aprendam. A tua palavra diz que porque você ama a justiça e odeia a iniquidade, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. E Aline, você, para mim, é o símbolo desse versículo. Eu creio sim que o princípio da alegria é à medida que nós aborrecemos a iniquidade. Você sempre me ensinou isso, você sempre me constrangeu a isso. Eu oro, Senhor, para que isso toque as famílias hoje. Eu oro para que não seja apenas uma pureza no coração de mulheres, mas que seja uma cultura no coração das famílias, Pai. Odiar a iniquidade. Pai, eu tenho certeza que o sucesso é a soma, ou melhor, o destino de sucesso é a soma das nossas decisões. Sucesso não é um grande feito que nós acertamos um dia. Sucesso não é ter casado com a pessoa certa. Sucesso não é ter morado no lugar certo. Mas o sucesso, Pai, foi a soma de pequenas decisões que nós tomamos no caminho. Já são pelo menos 17 anos juntos. E o Senhor nos trouxe até esse dia chamado hoje por conta da soma dessas decisões. Pai, eu oro para que essas famílias tenham sabedoria, que elas não se conformem com o vidro todo embaçado, mas que eles tenham ousadia de limpar tudo que for preciso limpar, Pai. E quanto mais eles limpam, Pai, mais eles vão perceber o quanto ainda está sujo. Pai, que as nossas imperfeições elas sejam ampliadas, não porque nós somos imperfeitos, mas porque nós já alcançamos os lugares de perfeição em Ti. E nós sabemos que quanto mais perfeitos nós somos, mais recriminados, mais cobrados nós somos. O Kaká que o diga. Assim como o Kaká um dia era símbolo de um casamento feliz e perfeito e talvez muitos aplaudiram no dia que ele entrou num divórcio. Deus, nós queremos dizer que ele continua sendo o Kaká que ele sempre foi. E assim também que seja nas nossas vidas, Pai. Que à medida que as pessoas criticam e recriminam os nossos erros, seja simplesmente pela ausência das transgressões que não estão na nossa vida. Com certeza é muito grave quando um justo ele tropeça. É muito mais grave quando um inocente peca. Mas não nos deixe desistirmos de sermos inocentes. Blinda a mente e o coração daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Deus, que os lares tenham por cultura a pureza da perfeição do Teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Últimos 2 minutos restantes. A Jana está falando... deixa eu só falar. Fale. Não, é que você estava orando, me veio uma imagem de uma flor, quando ela murcha, assim. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ter uma flor que murchasse, e aí você pensou em jogar fora, só que aí veio alguém com mais paciência que você, às vezes com mais expertise, e começou a regar essa flor de uma maneira correta. Eu quero declarar que a gente não precisa descartar pessoas quando elas parecem murchas e nem quando nós nos sentimos murchos. É apenas quando esse nutriente, né, quando a gente é regado de uma maneira saudável, aquilo volta totalmente como era no original, né? E a Bíblia fala, né, uns regam, uns colhem, e eu acho que os regadores venham nesse tempo para fazer com que as flores voltem a Amém. ficar bonitas. Amém. Pessoal, a gente tem muito para falar, temos 3 filhos, temos 2 sabáticos, temos pelo menos 40 países que nós passamos, são muitas coisas para falar, mas nós queremos justamente isso, que o Espírito Santo nos conduza numa conversa daqueles que estão nos ouvindo, daquilo que ele precisa selecionar para você ouvir. Eu creio que hoje foi um dia muito especial. A Jana está dizendo aqui, Aline, as mulheres precisam conhecer essa pureza e alegria de viver, please. A Jaque está dizendo, amo vocês, a gente ama vocês muito, Jaque, saudade. Traz o Talma aqui em casa, pelo amor de Deus.
Eu quero comer o macarrão caseiro da Jaque. Isso aí. E a Sônia está dizendo obrigado pela simplicidade. Vocês são lindos, simplicidade é o que nos faz aprender a ouvir.